é fundamental que possamos compreender as repercussões advindas da dieta e do programa de treinamento físico, seja ele resistido ou aeróbio. Se eu não consigo analisar as repercussões que a minha prescrição dietética e de exercício gera no organismo, consequentemente eu não conseguirei estruturar de maneira adequada, planejada, criteriosa e científica as alterações e adaptações que precisam ser geradas no meu aluno, no meu paciente, para poder levar o impacto que eu quero, por exemplo, ao emagrecimento. Então vamos compreender algumas dessas adaptações, dessas repercussões que a dieta e o treino pode gerar. Por exemplo, quando a gente fala sobre dietas com muito baixo aporte de carboidrato, dietas low carb, cetogênicas, qual que é o impacto fisiológico? O que acontece no organismo? Em relação à gliconeogênese, como acontece? Como ela é? Então eu fiz um esqueminha no quadro, que eu acredito que o esqueminha fica mais fácil de visualizar e de assimilar. Então vamos juntos entender. Quando eu faço uma dieta com baixo aporte de carboidrato, o que acontece? Reduzo a glicose, reduzo a insulina, tenho aumento da estimulação simpática e aumento da liberação de catecolaminas. Catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. E também aumento de glucagon. Esses hormônios geram no tecido adiposo aumento da lipólise. Lipólise é a quebra dos triglicerídeos, que é a forma que a gordura é armazenada no tecido adiposo. Triglicerídeos são 3 ácidos graxos ligados a um glicerol. Então, quando eu tenho a lipólise, eu tenho a liberação dos 3 ácidos graxos e do glicerol. Depois nós vamos entender o papel do glicerol, o que acontece com esse glicerol. Primeiramente, eu quero discutir sobre a repercussão, por exemplo, de uma dieta com baixo aporte de carboidrato. Beleza, então agora foi quebrado esse ácido graxo agora vai para a mitocôndria, porque lá é o único local que o ácido graxo é oxidado. Então o ácido graxo, agora acompanhe comigo aqui, ó, foi para as mitocôndrias. Quando o ácido graxo entra nas mitocôndrias, a primeira resposta que precisa acontecer é o ácido graxo ser convertido em acetil-CoA. Porque no ciclo de Krebs, que acontece dentro das mitocôndrias, só entra o acetil-CoA. Então a primeira resposta são os ácidos graxos serem convertidos em acetil-CoA. Quem faz isso é a beta-oxidação. A beta-oxidação é esse processo de converter ácido graxo em acetil-CoA. E agora o acetil-CoA se combina com o oxalocetato para formar o citrato e acontecer as repercussões. Porém, como eu tenho baixo aporte de carboidrato e eu preciso manter a glicemia em níveis adequados, o sistema nervoso precisa de glicemia, hemácias precisa de glicose. Então, para poder manter níveis adequados de glicose, esse oxalocetato vai ser direcionado para a gliconeogênese, formação então de glicose. Como acontece o processo? Olha só, como eu tenho então esse baixo aporte de carboidrato, esse oxalocetato ele vai ser redirecionado para a gliconeogênese. Mas o oxalocetato não sai da mitocôndria. Então a primeira resposta que acontece é que esse oxalocetato ele é hidrogenado. Então ele é convertido em malato. Agora o malato sai da mitocôndria. O malato sai da mitocôndria e lá no citosol ele é oxidado, regenerando novamente o oxalocetato. E agora? Agora o que acontece? Agora esse oxalocetato é convertido em fosfoenolpiruvato. Quem faz isso? É uma enzima que se chama fosfoenolpiruvato carboxilase. E aí a série de reações que acontece é para regenerar a glicose. Então o que acontece? Estamos agora com um problema, porque a primeira resposta é o acetil-CoA se combinar com oxalocetato para formar o citrato. E aí acontecer as repercussões do ciclo de Krebs. Mas o oxalocetato foi direcionado para a gliconeogênese. Então está chegando muito acetil-CoA. E por que está chegando muito acetil-CoA? Porque eu estou tendo muita lipólise, porque essa pessoa tem baixo aporte de carboidrato, baixo aporte de insulina, baixa insulina, muito catecolaminas do glucagon, muita lipólise e muita quebra dos triglicerídeos. Então está chegando muito ácido graxo. Muito ácido graxo sendo convertido em acetil-CoA. Então tem muito acetil-CoA, mas não consegue ser utilizado da maneira que deveria lá no ciclo de Krebs. Então eu tenho que dar evasão para esse acetil-CoA.
O que acontece? Esse acetil-CoA, ele é direcionado para o fígado, lá nas mitocôndrias do fígado, nas mitocôndrias hepáticas. O que vai acontecer? Esse acetil-CoA vai ser utilizado para formar corpos cetônicos, em que eu vou ter uma série de reações em que a enzima-chave HMG-CoA sintase, formando corpos cetônicos. 3-beta-hidroxibutirato, o principal, aceto-acetato e cetona, que não é o mais importante. E por que aconteceu a formação de corpos cetônicos? Para dar evasão para acetil-CoA. E por que corpos cetônicos são substratos para o sistema nervoso central, para o músculo esquelético? O fígado, apesar de formar os corpos cetônicos, ele não consegue utilizar os corpos cetônicos como substrato, porque ele não tem a enzima tioforase. Então olha que interessante a minha repercussão quando eu tenho uma dieta com baixo aporte de carboidrato. Então a sua análise como nutricionista não tem que ser ingerir menos e gastar mais. Não, a sua intervenção, qual é o impacto que gera? Agora voltando para a lipólise que está aumentada. E esse glicerol, Rafael? O que acontece com ele? Ele é direcionado para o fígado. E lá no fígado, olha isso que é bem bacana para você poder entender. Lá no fígado, eu vou ter agora a enzima glicerol quinase, que pega esse glicerol e faz ele virar glicerol 3-fosfato. E agora eu vou ter a enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase, convertendo esse glicerol 3-fosfato em dihidroxiacetona fosfato. E agora eu vou ter 3 caminhos para essa dihidroxiacetona fosfato. O primeiro caminho é o que? É ser convertido em gliceraldeído 3-fosfato e ser usado agora na glicólise. Um outro caminho que eu vou ter é agora a dihidroxiacetona fosfato ser convertido em frutose 1,6-bifosfato e seguir para a formação de glicose, gliconeogênese. Ou ainda virar glicerol 3-fosfato e ressintetizar o triglicerídeo. Então, lipogênese. Essa é uma das maneiras de produzir essa glicose. Uma outra maneira é advinda do lactato. O lactato, lá no tecido hepático, eu tenho o ciclo de Cori. O que acontece? Esse lactato, ele é convertido pela enzima lactato desidrogenase em piruvato, que pela ação da enzima piruvato carboxilase é convertido em oxalacetato. E você já sabe, o oxalacetato agora vai gerar o fosfenol piruvato pela ação da enzima fosfenol piruvato carboxilase. Então essa é mais uma forma que eu tenho de fazer gliconeogênese, advinda do glicerol, advinda do lactato, e eu também tenho como fazer advinda de aminoácidos, porque, por exemplo, eu posso formar oxaloacetato a partir de aminoácidos. Por isso que aminoácido, por exemplo, Rafael, aspartato, asparagina. Então olha só, aspartato, asparagina pode gerar agora oxalocetato. E eu posso gerar acetil-CoA a partir de aminoácidos como triptofano, treonina, isoleucina, eles formam acetil-CoA. Acetil-CoA. Então olha só, se eu usar aspartato, asparagina para formar oxalocetato, eu posso ter agora a formação de glicose. O que eu quero mostrar com tudo isso? O tanto que você precisa entender das repercussões do organismo. Porque se você ficar apenas dizendo, basta ingerir menos, gastar mais, basta fazer o treino, gastar mais calorias para, por exemplo, poder emagrecer, você não vai compreender. Você não vai conseguir ter a dimensão que você precisa para gerar um impacto no organismo do seu aluno, do seu paciente, do seu cliente. Você precisa compreender, se você é nutricionista, você não basta apenas falar, vou prescrever uma dieta jejum intermitente, low carb, cetogênica, hiperproteica, ou seja, restrição calórica. Eu preciso entender qual é o impacto que eu quero gerar no organismo do meu aluno. Até porque parece que os estudos mostram que há intervenções mais específicas para poder, por exemplo, diminuir a hemoglobina glicada, que em níveis elevados aumenta a liberação de produtos avançados da glicação e vai ter toda uma cascata de sinalização que vai gerar aumento da disfunção endotelial. Eu preciso ter repercussões específicas para tudo, para eu poder agora, advindo do meu treinamento, gerar o impacto que eu preciso, por exemplo, para aumentar a metabolização de gorduras e reduzir a lipogênese. Isso sim é ser um profissional diferenciado. Espero que o vídeo tenha ajudado.